Olá, muito boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde ao vivo para a Grande Florianópolis. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua preferência. Muito bem, eu te convido agora a ficar ligadinho nesta entrevista que você vai adorar. Eu estou recebendo uma engenheira agrônoma e paisagista, Raquel Melilo. Muito boa tarde, Raquel. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, boa tarde. Maravilha. Raquel, eu sempre faço uma pergunta provocadora. Quem é a Raquel Melilo? Raquel Melilo é uma manezinha, em primeiro lugar, né? Sou de Florianópolis, sou engenheira agrônoma paisagista, apaixonada pelo que eu faço, eu amo, apaixonada por plantas, em difundir essa ideia, né? A gente trazer as plantinhas para perto da gente, mostrar o quanto que elas fazem bem pra gente. Muito bem, além de você ser engenheira, agrônoma, paisagista e também é formadora. Você também dá cursos e workshops, é verdade? Isso mesmo. Foi um outro jeito que eu encontrei de levar o verde para perto das pessoas e fazer com que elas sintam essa experiência do bem que nos traz, sabe? De estar com a natureza perto. Muito bom. Depois de nós começamos na natureza, aí mandamos a natureza embora, né, destruímos. Agora nós estamos voltando a trazer novamente para perto de nós a nossa tão maravilhosa natureza, né? Fale um pouquinho sobre isso. Então, aí essa tendência, ela tem, a gente chama de urban jungle, né? Que é É trazer a o Urban é um floresta. tema, né? É um tema que você É um um movimento. movimento, Na Europa, eles até já falam que é um estilo de vida, certo? que é o urban jungle. É trazer a floresta para perto de casa. Não importa o tamanho dela. Pode ser Entendi. com vaso e pode ser com uma infinidade de vasos, né? Geralmente as pessoas começam com um vasinho tímido e depois começam a criar o hábito de cultivar e sentir o bem que faz, né? E depois começam a aumentar essa florestinha. E aí também levam isso para o trabalho, enfim, onde elas têm, onde antes era só nas casas, né? Agora a gente também vê que as empresas elas estão, é, como é que eu vou te falar? Incentivando, né? Incentivando. Incentivando. Uhum, elas também estão incentivando essa prática, né? Elas percebem a diferença que faz o verde dentro das empresas. O verde acalma, né? A natureza é muito sábia, né? Deus fez a natureza perfeitamente, né? Você vê que o verde, assim como as águas do mar, aquele meio verde, meio azul, acalma a gente, né? Fala um pouquinho sobre É que esse encanto da natureza. é que a gente fala da natureza como se ela fosse alguma coisa distante. Distante, verdade. E a gente faz parte dela. Então, quando a gente está ali mexendo na terra, está em contato com o mar, na verdade está entrando em contato com a gente mesmo, a gente está se conectando. E é por isso que a gente se sente acolhido quando a gente está perto do verde, ou quando a gente está no mar, está na floresta, enfim, em casa mesmo, quando a gente está ali, geralmente é numa varanda, né, com bastante verde, num momento de descontração. Então, a gente, na verdade, está se conectando. E isso que traz esse acolhimento, essa calma. Nas empresas, tem uns estudos que mostram que a produtividade dos colaboradores aumenta até em 15% nas empresas que investem em verde. Então, tem empresa, eu acho que é no Texas, que na reportagem que eu estava lendo, eles não investem só nas melhores máquinas, né, no melhor ar-condicionado, não, eles investem no verde. E aí e fizeram um estudo que eles perceberam, fizeram 450 colaboradores, né? Eles perceberam o aumento da produtividade, porque as pessoas se sentiam acolhidas, mais felizes, as que estavam nesse ambiente com verde, e uma capacidade de voltar ao foco mais rápido. Então, mas por quê? Porque a gente está se conectando com a gente mesmo. É inconsciente, mas é isso que acontece. Verdade. Eu estou entrevistando a engenheira agrônoma e paisagista Raquel Melilo. Ela está dando uma aula para nós da importância do verde, da natureza, né? Como eu bem falei, no início a natureza era abundante, hoje a gente, infelizmente, destruímos, né? Às vezes, talvez conscientemente ou inconscientemente. Raquel, quais os benefícios desse novo tema da Urban Jungle? Quais os benefícios dessa? Como você poderia explicar para nós? Então, como eu citei antes, nas empresas é essa questão da produtividade, de tu pensar no bem-estar do teu colaborador, né?
A gente não tem que chegar às pessoas como máquinas, né, e sim como seres humanos. Então, elas se conectando com a natureza, elas se sentem melhor, e elas conseguem contribuir melhor, né? Dar um retorno muito melhor para a empresa trabalhar feliz, né? Com certeza, é um investimento no humano, né? É investimento no humano. E em casa é a mesma sensação de acolhimento que traz no verão, enfim, se tu tem uma massa verde, o verde ele ajuda a equilibrar essa temperatura, né? A gente acaba transformando aquela área no microclima, enfim. Então, esse é um grande benefício do verde, né? É mais o acolhimento, é a gente se sentir acolhido e a gente se reconectar. É verdade. Raquel, fala um pouquinho, você também é formadora, você dá cursos, dá workshop, fala um pouquinho dos teus cursos, como ter acesso aos teus treinamentos e Então, qual é o público que você atende geralmente e onde você atende. isso. Como a gente estava conversando, como é que eu levo o verde para as pessoas, Isso. né? Eu tanto faço os projetos paisagísticos, interno e externo, como eu também ajudo as pessoas a entenderem um pouquinho melhor as plantas. Então, eu tenho cursos de ervas e temperos. Tem gente que tem um espaço pequeno e o foco é esse. Eu quero curtir meus temperos, eu quero colher fresquinho, que é outra vibe, né? Eu tenho isso em casa, assim, é muito bom a gente colher. Então, eu tenho esse curso de ervas e temperos. A gente também tem o curso de terrários, que são os mini jardins, né? Isso também é uma forma de se reconectar. Kokedama, que é uma técnica japonesa. A Urban Jungle ainda vai ser lançado esse ano. Então, e o público? Quem se interessa, sabe? Não tenho... Eu dou curso para criança. Eu já fui em escola. E é muito legal o retorno de criança, assim, né? Porque criança é muito espontânea, assim. Em empresas... Tem empresa que investe nesses workshops porque é um momento de descontração dos funcionários e eles se conectam muito. É um momento que não começa de uma forma, eles sentam ali, ficam pensando que vou aprender, não vou, enfim. Mas depois, com o curso, isso vai fluindo, os sorrisos vão brotando e eles saem de lá sempre felizes. Assim, isso é muito bom. Muito bem. Onde encontrar a paisagista Raquel Melilo? Você tem escritório, é home office? Onde te encontrar? É home office, mas eu vou até o cliente. A gente também tem uma página no Instagram, que é Jardinaria Raquel Melilo. E pelo WhatsApp também, que é 48 99104 6116. Tem um canal no YouTube também, que está meio tímido ainda, mas ele vai ser mais ativo esse ano, onde eu dou, no Instagram também, onde eu dou as dicas. Eu dou algumas dicas lá também de como, de tempero, de como regar, enfim, ali tem sempre alguma diquinha. E a agenda de curso também vai sair ali esse ano. Muito bem. E as pessoas que gostariam de começar a ter aquela sua plantinha em casa, às vezes, né? Ah, mas eu não tenho muito espaço. Tem sim, sempre tem um jeito, né? Quando se quer. Qual a dica que você daria para aquelas pessoas que gostariam de começar, que estão nos assistindo e sentiram-se tocada pela a importância do verde? Então, o espaço é muito relativo, porque a gente tem os mini jardins. As coquedamas que eu citei são bolas de musgo. Então, é uma bola, não preciso nem de vaso. Eu só preciso do substrato correto, da planta correta, no lugar correto. Eu não tenho espaço. Eu posso colocar a planta pendurada num cantinho. Eu posso colocá-la na parede, né? Então, o espaço, a gente sempre arranja um jeitinho. O ideal é que sempre tenha iluminação. A gente até força, às vezes, um pouquinho a barra em colocar a planta num lugar totalmente escuro. Aí a gente fala que ela resiste, mas não que ela goste. Não existe planta que não goste nem um pouquinho de luz. A gente tem plantas de sol, de meia sombra e de sombra. Mas o termo sombra, não é uma penumbra. É uma sombra, vai ter uma iluminação indireta. Entendi. Então, a gente tem que sempre cuidar disso e entender um pouquinho do que a minha planta gosta. Se ela gosta de solo mais úmido, se solo mais arenoso. Então, esse cuidado que eu tenho que ter antes de comprar a plantinha. E saber o tempo que eu vou ter disponível para regar também. Ah, não, eu vou... Se é um escritório, né? Eu só venho aqui 2 vezes por semana. Então, vamos trabalhar uma planta que exige menos manutenção, menos rega. Entendi. Raquel, você como engenheiro agrônomo e paisagista, você com certeza modela algum profissional da área, né? Nós temos diversos no Brasil, né? Diversos.
Quem você hoje que seria uma das referências para você aqui no nosso querido Brasil, ou talvez em Santa Catarina também, não sei se tem em Santa Catarina. Então, Boller Max é um, né? O de todo É um mundo, é o clássico, né? clássico. Esse é o primeiro ali, o que fica. É, eu tenho muitas referências, assim, quando eu comecei, aí eu comecei a me identificar muito com um querido, assim, que acabou virando um colega de profissão, que é o Gilberto Elks. Daqui, Ele é de São Ah, de Paulo. São Paulo. O Raul Canovas, que para mim, ele já veio aqui ano passado da Cursos e acredito que ele vem esse ano de novo. Ele é um paisagista que ele transforma o jardim em poesia, eu sempre falo Coisa isso, linda, assim. que Então, bacana. cada um tem um estilo, né, tem o João Jadão, enfim, nossa, é uma infinidade. Eu vou ser injusta, Não, não, com certeza, é né? Eu só vou um, falar né, verdade. alguns, mas são os que eu tenho mais contato hoje, assim, e que realmente me inspiram. Cada um com o seu estilo, Entendi. e que para mim eles se completam, assim. Muito bem. Raquel Melilo, o que você gostaria de destacar nesta área tão importante do paisagismo, né? Hoje, principalmente, as nossas cidades tão judiadas, né? O que você gostaria de destacar para quem está nos assistindo? Olha, para as cidades, tem um termo que é uma paisagista, inclusive, que eu também admiro, que é daqui, que é a Juliana Castro. Ela usa muito o termo de gentileza urbana, né? Que é a gente não ficar com esse verdinho só dentro de casa, que a gente coloque na calçada, mas que saiba a planta que colocar na calçada, né? Porque se eu trabalhar uma planta que tem uma raiz que vai quebrar a calçada, que vai atrapalhar, que um idoso possa tropeçar, eu não vou estar sendo gentil, né? Então que eu coloque flores, que eu seja gentil com as pessoas que estão passando, os ambientes comerciais também. Hoje também eles estão investindo bastante nisso, né? A gente percebe até o aeroporto, inclusive, Verdade, verdade. né? Tá bem mais verde, enfim, porque se percebeu essa importância da gentileza urbana, que é também oferecer o verde para as pessoas, né? E é uma outra forma de tu mostrar o quanto ele faz bem. As pessoas procuram uma sombra, É e pode ver que verdade. uma sombra Sombra de e uma água árvore, fresca, tem até música, e né? a sombra de uma árvore é muito melhor do que a sombra de de um Existe telhado. até músicas belíssimas, né? A sombra de uma árvore, né? Então, Então, Raquel, você é da capital, né? eu sou da capital, sou Manezinha. manezinha. Como está a nossa capital em árvore, arborização? Qual nota você daria hoje para a nossa belíssima Floripa? Olha, Não vou nem falar da nossa região, da nossa grande Florianópolis. Vamos falar só do de espaço de Floripa. Floripa. Então, eu acredito que esteja melhorando. Eu tenho uma visão bem positiva. Acho que já foi pior. Mas eu acho que, principalmente, né, com o aeroporto, a gente tem alguns centros, assim, algumas obras que a gente percebe que eles estão percebendo a importância. Então, o paisagismo está sendo mais reconhecido. Então, eu acredito que é uma área que vai crescer bastante, porque a importância dele a gente está sentindo, não é só vendo, a gente está sentindo essa importância e essa necessidade. Então, eu acredito que Florianópolis está crescendo bastante, está melhorando bastante e ainda falta um pouco, mas a gente está no caminho certo. Raquel Melilo, eu sou fã da Beira-Mar Norte de Floripa. Inclusive, eu pedalo, eu corro ali constantemente. O que você faria para melhorar aquela beira-mar? Só tem umas palmeirinhas ali, muito pobrezinha. Isso, na opinião deste apresentador, sou leigo no assunto. Você, como paisagista, morando na capital, o que você faria para melhorar a nossa beira-mar norte? Falando só de beira-mar norte, nós temos as outras beira-mar aqui também, que não vamos nem entrar em detalhe. Então, é que é complicado a gente criticar, porque a gente não sabe as condições que foram colocadas para o profissional que projetou. Sim, não, né? vamos sem criticar. Se você fosse uma Já idealizadora. melhorou bastante a beira-mar, mas eu com certeza traria mais verde, árvores, principalmente por causa da sombra, né? Muita gente caminhando. Trabalharia uns pockets assim, onde as pessoas pudessem sentar e ficar numa sombra de uma árvore, conviver com a família. Eu acho que era isso que eu faria agora com a beira-mar. Eu investiria mais em árvore, até do que em canteiros, enfim, pelo sombreamento, né? Mas a gente também tem que lembrar que tem uma outra questão que as pessoas que passam pela beira-mar, elas também gostam de visualizar. Então, a gente tem que ter uns pontos realmente onde a pessoa passe e ela consiga contemplar, porque é linda. É verdade. Então, tem que ter um equilíbrio também. A gente fala em verdejar, mas tem que ter esse equilíbrio, né? É verdade.
Mas eu acho que a beira-mar também já foi mais árida. Já foi mais árida, Ela né? já melhorou bastante. Muito bem. A gente tem praças do outro lado também, Sim, né? sim, verdade. Então, a gente tem esses recuos, assim. Muito bem, Raquel Melilo, engenheira agrônoma e paisagista, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Eu te convido a continuar conosco ainda. Faremos apenas um pequeno intervalo.